Você já pensou em fazer uma viagem, um intercâmbio nos anos 2000? Pensa só, 20 anos atrás o smartphone não existia, o GPS não era nada popular, era um trambolho e super difícil de utilizar. Não tinha Google Maps e a internet também não era nem um pouco ilimitada. Como é que será que a galera, estudante em 2000, nos anos 2000, intercambistas internacionais, fazia para se virar, para conversar com a família, para se encontrar nos lugares, para se achar, para tudo? Para todos os perrenguezinhos que a gente ainda em 2021 tem esses receios, e é super normal ter um receio, principalmente quando você está indo para fora pela primeira vez. Por isso que no vídeo de hoje eu convidei várias pessoas que tiveram experiências durante os anos 2000 e 2010 para contar aqui um pouquinho pra gente. Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Bom, o meu primeiro intercâmbio foi lá em 2014 e isso já fazem 7 anos. De lá pra cá eu vejo que muita coisa já mudou, mesmo fazendo pouco tempo. Imagina quem foi fazer o intercâmbio lá no comecinho dos anos 2000. Então hoje eu quero que vocês recebam aqui com muito amor e carinho vários desses intercambistas que me seguem nas outras redes, me seguem aqui no YouTube e resolveram compartilhar um pouquinho de como foi a sua experiência sendo intercambista anos atrás. Depois não esqueça de deixar o seu like, comentário, envie esse vídeo para alguém e também se inscreva. Olá, eu sou a Yasmine, eu tenho 31 anos, sou jornalista aqui de Florianópolis e eu fiz 2 intercâmbios durante os anos 2000. O primeiro eu tinha 15 anos, em 2005, e eu fui passar 3 meses no Canadá, em Vancouver, para estudar inglês. Bem no inverno, foi a primeira vez longe da minha família e rolou alguns perrengues sim. Por exemplo, eu lembro de um dia que logo na primeira semana que eu tava lá, eu me perdi voltando para casa. Fiquei numa casa de família, né? Eu me perdi, eu saí do metrô, peguei o outro lado, fiquei totalmente perdida. Aí eu fiquei com medo, comecei a chorar na rua. Eu lembro que um cara veio me ajudar e ele não sabia de cabeça qual era a rua que eu tava falando. Ele foi até a casa dele, correu ali, pegou um mapa impresso e trouxe pra me mostrar onde é que era, qual era o caminho. Então foi muito legal, assim. Hoje isso nunca ia acontecer, né? Provavelmente a pessoa já ia olhar no Google Maps. Eu mesma já teria o Google Maps na mão e nem ficaria perdida. E meu outro intercâmbio foi em 2009. Eu passei 45 dias na França para estudar francês. Eu tinha 19 anos na época. E eu lembro que já tinha algumas pessoas já tinham iPhone, smartphone, mas era bem no começo, não era uma coisa comum. E eu não tinha nem computador, assim. Para me comunicar com a minha família, eu tinha que mandar e-mail do computador da escola. E eu também comprava uns cartões telefônicos que vendia em banca de jornal, assim. E eles tinham um número limitado de minutos. E você tinha que ir no orelhão, digitar vários códigos, até que você conseguisse ligar para sua família. E às vezes os minutos acabavam no meio da ligação, e aí você tinha que correr lá comprar outro cartão para tentar ligar de novo. Era um caos, assim. Mas era engraçado. Hoje eu me divirto lembrando dessas histórias que nunca mais vão se repetir, né? Hoje a gente viaja com celular e é tudo mais fácil. Oi, eu tô aqui para contar a minha história de intercâmbio nos anos 2000. Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos de Work and Travel para trabalhar numa estação de esqui durante minhas férias de verão na faculdade. Então eu fui de 2005 para 2006 e foi minha primeira viagem sozinha. Eu tinha 19 anos na época. Foi uma experiência assim inesquecível, mas também cheia de perrengue. Eu parti do Brasil e peguei um voo até Chicago. E quando eu cheguei em Chicago, já tava tipo super frio e tava começando a nevar. Eu nunca tinha visto neve, fiquei super impressionada, achei o máximo. E aí em Chicago eu peguei um trem pra ir pra Wisconsin, nessa estaçãozinha que chamava Cascade Mountain. E aí peguei o trem, cheguei na estação. A estação, na verdade, na cidade era só um ponto de... como se fosse um ponto de ônibus, não tinha nada, porque a cidade era super pequena. Eu cheguei na estação e naquela época a gente não tinha telefone, quer dizer, eu tinha meu telefone celular no Brasil, mas que não funcionava fora, não tinha chip pra comprar, não existia isso. Então eu cheguei lá, eu sabia que uma pessoa ia me buscar na estação, porém... eu não tinha como avisar pra pessoa que eu já tinha chego. Eu fiquei lá rezando pra alguém aparecer, porque não tinha o que fazer. Tava nevando. No começo eu tava achando tudo lindo, porque eu nunca tinha visto neve, eu tava achando muito legal. Mas passou um momento eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, se ninguém aparecer aqui, eu não sei o que fazer. Porque, tipo, não tinha um cartão de telefone, não tinha como ligar pra alguém. Até tinha um número anotado em algum lugar dessa pessoa, mas
eu não sabia como fazer. Eu tava num lugar, tipo, deserto. E depois eu descobri que, na verdade, eu tinha chego nos Estados Unidos na Black Friday, que era, tipo, um dia depois do Thanksgiving. Então, a cidade mesmo tava vazia, porque é meio que feriado. E a pessoa, na verdade, acabou se atrasando. Então, o momento, ela acabou chegando. Mas esse, assim, foi o primeiro perrengue que eu já passei. Porque numa época, hoje em dia, a gente já, antes de viajar, a gente já compra um chip. Naquela época, não tinha isso. Não existia essa facilidade de internet, de telefone. Tanto que nessa viagem, a gente morava num hotel e o hotel tinha um telefone num dos... tipo, num subsolo, eu acho. E nesse telefone a gente fazia fila à noite e a gente já meio que combinava sempre a próxima ligação com a família, porque se você ligasse, ninguém te atendesse, depois você não conseguia mais falar com a sua família, porque ou você voltava pro final da fila e aí todo mundo, tipo, era uma fila que todo mundo ficava no telefone o tempo que quisesse, porque a gente comprava uns cartões de ligação que tinha minutos e tal, aqueles cartões que sempre comiam minutos, nunca tinha minuto suficiente. E no fim, tipo, era uma confusão, assim. Toda vez pra ligar, se alguém não me atendesse, aí eu perdi minha vez na fila. Eu lembro que, assim, pra falar, eu lembro até que na época eu namorava. Então, assim, eu mandava carta. Assim, a gente pensa que não é tão longe dos anos 2000, mas assim, quando eu penso que assim, era ou e-mail, que a gente tinha que ir na biblioteca da cidade. Todo mundo fez cadastro na biblioteca desde que chegou, porque na biblioteca a gente podia usar a internet, e aí a gente ia pra usar a internet pra mandar notícias pra família, mandar e-mail, né, tipo... Então, assim, tudo era muito difícil. Em 2008, eu fiz um outro intercâmbio do mesmo estilo, pra uma outra estação de esqui, numa outra cidade, e aí, sim, as coisas tinham evoluído um pouquinho, que a gente já era fácil de comprar telefone. Eu comprei um telefoninho, assim, tipo, bem fuleirinho, assim, uns $40, mas que dava direito a SMS internacional e eu acho que podia receber ligação também, não sei quantos minutos. Aí já evoluiu um pouco, então que não tinha tanto perrengue de ligar e tudo. Então, assim, já tinha ficado um pouco mais fácil de falar. É surreal o perrengue que a gente passou, assim, daquela época pra cá. E essa foi minha experiência com intercâmbio nos anos 2000. Oi, meu nome é Marina, eu tenho 31 anos. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência de intercâmbio em 2007 pra Vancouver, no Canadá. Hoje eu moro na Austrália, eu tenho visto de trabalho, mas quando eu vim pra cá, eu e meu marido, nós dois viemos como estudantes. A primeira coisa que é muito diferente e que provavelmente todo mundo vai falar é o celular. Quando eu fiz o intercâmbio em 2007, eu tinha um celular na época. Com certeza na operadora devia ter algum plano que autorizasse falar fora do país, mas era muito caro, era uma coisa muito surreal. Então, pra se comunicar com a família, o jeito era Orkut. Sim, gente, Orkut. Eu já falei que eu tenho 31 anos. Pois é. Tinha aquele cartãozinho que você compra em banca mesmo e você vai no orelhão ou em telefone fixo, você digita um número lá e você consegue, ele direciona a ligação para outro telefone. E eu usava esses cartões que também não eram baratos, então não eram todos os dias que eu conseguia falar com eles. Um outro tópico que eu percebi foi o foco da escola com os alunos mudou um pouco. Quando eu fiz em 2007, era muito mais voltado para essa imersão do inglês e essa experiência na cidade mesmo. Era uma coisa muito mais bolha ali da escola mesmo. Quando eu vim pra cá na Austrália, eu percebi que os cursos extracurriculares que tinham, que era muito mais dedicada a colocar o aluno no mercado de trabalho. Por exemplo, aulas ensinando a fazer currículo, simulando entrevistas, tinha até um curso de barista. E por último, mas não menos importante, comida. Eu percebi uma diferença, mas eu acho que isso é uma questão mais pessoal, assim. Quando eu fui pra lá, que eu era mais nova, eu não era tão aberta a esse contato com comidas de outros países. No Canadá, se eu não me engano, eu não acho que tem algum prato típico, assim. Nas ruas, os restaurantes são do mundo inteiro, então é muito normal você estar andando no centro da cidade e tem o restaurante tailandês, o restaurante indiano, o restaurante japonês, tipo, e tudo pra você pegar e sair andando, sabe? Não é restaurante pra você se arrumar e jantar lá, do dia a dia mesmo. E eu ainda era muito resistente a isso. Eu não comi, não experimentei nada. Uma vez eu fui num restaurante indiano porque eu vi na vitrine ali que era tipo um buffetzinho que tinha alguma coisa parecida com estrogonofe e era pimentadíssimo. Eu não tinha
tinha informação nenhuma de que comida indiana era apimentada na época. Então, eu andava na rua, era só as coisas que eu sabia, que eu não ia ter surpresa. Pizza, hambúrguer, essas coisas assim. Quando eu vim pra cá, um pouquinho mais de experiência de vida, um pouquinho mais de conhecimento. A Austrália também não tem prato típico, então fez e faz ainda parte do meu dia a dia comidas do mundo inteiro. Como eu disse, não só pra você sair pra jantar e sentar no restaurante chique. E é isso, gente. Tem milhares de outras coisas que a gente percebe. Eu acho que algumas coisas são mais questões pessoais, que você percebe a diferença de quanto você amadureceu com o tempo e que fez isso mudar a sua percepção. Mas é lógico, muitas coisas são a evolução aí de tecnologia, globalização. Queria agradecer a Mi por ter me convidado a falar sobre essas minhas experiências de intercâmbio. É isso, essa é a minha história. Eu me chamo Ana Beatriz, eu tenho 36 anos e eu fiz intercâmbio em 2007 por 6 meses em Madrid, na Espanha. O intercâmbio foi uma experiência super transformadora, um desafio, uma superação pessoal. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz e as coisas eram bem diferentes dos dias atuais, né? Principalmente aí na parte tecnológica, né? A diferença de fuso, na maior parte do meu período lá, era de 5 horas. E aí, pra eu falar com a família e os amigos, era em casa, porque não era barato ter internet no celular, né? Como hoje em dia, não era tão acessível. Então a gente se falava pelo MSN, né? Ou pelo Skype, pra fazer as ligações e conversar. E outra grande diferença era na hora de fazer as viagens, porque eu tentei fazer o máximo de viagens que eu pudesse para lugares próximos, né? Então fui a Barcelona, Salamanca, Segóvia, Toledo, outras cidades. Só que eu viajava muito sozinha, porque eu não queria depender das pessoas, eu não queria perder tempo, eu queria aproveitar ao máximo. E na época não tinha câmera boa no celular pra gente fazer aquela selfie, né? Então o jeitinho era pegar a câmera digital, afastar o máximo que desse assim com o braço e tirar foto. E óbvio que não ficava lá muito boa, ficava com carão e tal. Mas outra grande dificuldade também na questão das viagens era para pegar as informações, né? Porque não tinha tanto site com dica quanto hoje em dia. Então, assim, antes de viajar, eu comprei um guia físico, esse aqui, da Espanha, e eu me baseava nele. Então, era assim que eu pegava as informações de horários, os melhores lugares para conhecer em cada cidade. Então era mais ou menos assim. Assim que eu posso dizer que foi uma experiência super transformadora, mudou a minha vida, mudou a forma como eu sou, e foi assim o pontapé para eu querer conhecer o mundo inteiro, conhecer outras culturas, outros lugares, e foi também um pontapé para eu começar com a minha página do Malas e Planos, para colocar dicas de viagem e me especializar em roteiros, e falar cada vez mais do que eu amo, que é viajar. Oi, eu sou a Ana Beatriz, tenho 29 anos e fiz meu intercâmbio em 2007 para Toronto, Canadá. Na época, eu tinha 16 anos e por esse motivo a gente acabou optando, né, que eu iria fazer um intercâmbio de férias com acomodação na faculdade, no dormitório da faculdade. Naquela época, por conta dessa dificuldade da comunicação, né, que não era fácil acesso à internet, eu acabei indo com um grupo. E eu me lembro que era muito interessante, assim, para falar com a família, eu utilizava ou o computador, que tinha um computador, um desktop, no hall do dormitório, ou então o laboratório de informática da faculdade. Então eu marcava, meus pais sabiam mais ou menos os horários que eu estava disponível, e a gente marcava para conversar por MSN naquela época. E eu lembro que a gente saía com aquelas máquinas que eram super grandes, né, a pilha. Na época eu tinha uma que era de 3 megapixels e acabei comprando uma lá de 5, que já era, né, bem melhor, né. E a gente, pra passar as fotos, né, demorava, a internet não era rápida como era hoje, então eu tinha que passar pro computador pra então passar, subir esses arquivos. Então a gente acabava marcando os horários pra conversar e subia esses arquivos, compartilhava com a família. E também tinha na época o Orkut ou o Fotolog, né? Então as fotos acabavam indo para essas redes sociais da época, mas demorava muito para subir. E para sair, a gente tinha um mapa, a gente tinha que ficar realmente atento e apegado aos mapas para saber os trajetos dos transportes públicos, tudo. Era algo que não dava para sair, saía sempre com tudo anotadinho. Era bem mais difícil do que é hoje, mas eu leio cada segundo. Hoje eu moro aqui na Itália e a comunicação é muito mais fácil, às vezes a gente até esquece como realmente antes era mais difícil esse acesso, mas vale muito a pena.
21 de fevereiro de 2004. Essa foi a data do meu embarque para 15 dias de intercâmbio no Canadá, em Toronto, onde eu fui estudar inglês. Oi, eu sou a Eliana, eu tenho 42 anos e quando eu tinha 25 anos eu fui fazer esse intercâmbio no Canadá. Eu ganhei essa viagem de presente dos meus pais porque eu preferi viajar do que fazer a festa de formatura da faculdade. Naquela época tudo era bastante diferente, a gente não tinha celulares com essa facilidade, não usava Google Maps. Este era o Google Maps que a gente usava naquele momento. Então a escola, eu estudei na ILEC, ela providenciava um mapa com as principais linhas de metrô, com o endereço da nossa acomodação, da nossa residência. Eu morei em casa de família nesses 15 dias e algumas instruções básicas pra gente se locomover. Como eu disse, a gente também não usava celulares, né? Não era muito tecnológico ainda. Só pra vocês terem ideia, essa foto mostra o menor celular da época, o lançamento que eles estavam fazendo, e essa é minha mão para comparar com o tamanho. E como vocês podem ver pelas outras fotos, os celulares não tinham nada de touchscreen naquela época, era tudo muito diferente. Assim também eram as fotos, a gente já tinha câmera digital, mas você não postava nada na internet imediatamente. Então a grande alegria era mandar revelar as fotos e fazer álbuns. Eu era daquela que inclusive escrevia tudo que tinha acontecido naquela foto, o que estava acontecendo naqueles dias. Então foi isso, essa foi minha experiência de intercâmbio nos anos 2000. Espero que vocês tenham gostado e vale muito a pena fazer intercâmbio. Quem vai fazer vai aproveitar muito. Um beijo! Oi, eu sou a Carol, tenho 33 anos e em 2009 eu fiz um intercâmbio para Nova Zelândia. Quando a gente chegava no aeroporto, a primeira coisa que tinha que fazer era comprar um cartão de telefone. Eu não lembro se ele já vinha com um valor pré-determinado ou se a gente que colocava, tipo, créditos, porque na época não tinha smartphone, então não dava para comprar um chip pro celular. E aí eu combinava com a minha família, como a Nova Zelândia tava 15 horas pra frente, considerando que aqui era horário de verão, quando fosse meia-noite aqui, 3 horas da tarde lá, eu ligava e a gente conversava, e era isso que a minha família tinha notícia de mim durante a semana, uma vez por dia e só de segunda a sexta, porque eu ligava da escola. Em casa a gente não usava o telefone. O mapa era impresso, então a gente tinha que sempre se guiar por ali ou confiar nas informações que as pessoas passavam. E eu lembro que no meu primeiro dia para voltar da escola eu me perdi, o meu ônibus não passou e a sorte foi que eu tinha um restinho de crédito no meu cartão e eu consegui ligar para minha família e o meu host father foi me buscar. Uma das melhores lembranças que eu tenho é de fato da casa, e eu acho que isso é uma coisa que transpassa os tempos, porque acredito que hoje em dia também seja assim, a melhor coisa do intercâmbio é a interação. E a casa que eu ficava, era um casal que tinha uma casa muito grande e eles podiam receber, acho que até 30 pessoas de uma vez, 30 alunos, estudantes de uma vez. Então, pensa na vibe que era aquela casa, era muito legal. De lembrancinhas, eu lembro que na época eu comprei um monte de caneta e lápis e também comprei um chaveirinho que eu pendurei num pendrive, porque já tinha as câmeras digitais e a gente trocava as fotos pelo computador. E também tem esse kiwi, que é o passarinho típico da Nova Zelândia. Na verdade eu não comprei, foi um amigo meu que trouxe pra mim quando ele foi depois. Então tem um scrapbooking que infelizmente não tá aqui, sem dúvidas a melhor lembrança que eu tenho daquela viagem, e se eu pudesse eu voltava pra lá amanhã. É isso, beijos, espero que tenham gostado. Olá, olá! Eu sou a Thaís Cardoso, eu tenho 27 anos, meu primeiro intercâmbio foi pro Canadá, fiz high school e aconteceu em 2010 e tem muita diferença mesmo entre viajar e realizar o intercâmbio hoje em dia do que era naquela época. Uma que eu noto é que eu tinha aqueles Nokias, aquele tijolão grande, sabe? Que era realmente só pra mandar mensagem e ligar pra host family ou pros meus amigos, mesmo assim até era carinho, né? Na época, o meio de comunicação maior MSN, com certeza, tanto com os meus pais quanto com os meus amigos aqui do Brasil, até mesmo lá do Canadá, a gente falava muito por webcam e ficava trocando mensagem pelo MSN. Instagram nem pensar, eu acho que nem existia, não sei, mas o Facebook existia. Tinha ingressado nele, mas não usava muito, né? Era mais Skype, sei lá, uma vez por semana pra falar com os meus pais aqui do Brasil. GPS, tradutor, tudo isso que a gente tem, né, no nosso celular, no nosso bolso, esquece também, não tinha, era mapa mesmo, e na raça perguntando e vendo e decorando os caminhos, errando, acertando. Então isso é algo bem diferente, né, um pró de hoje em dia, você ter ali um tradutor, poder se comunicar rapidamente, entender a outra pessoa, né. E também o Google Maps, mesmo offline, gente, meu Deus, já me salvou várias vezes de eu não ter internet, ou enfim, né, tá ali podendo. Então isso era diferente, mas claro que tinha os prós também, né, usufruía bem menos do celular, aproveitava muito mais o momento. Fotos, Orkut, 12 fotos no máximo, né, isso era bem engraçado, que tinha que selecionar, falando
mandem foto. Câmera, eu tinha uma Cybershot da Sony bem antigaça, bem engraçada as fotos, claro, comparado com hoje em dia, né, que tem uma baita de uma qualidade na ponta da sua mão, assim, né, então levava a Cybershotzinha ali pra tudo, cuidava na neve, né, e é basicamente isso, tem muitas coisas diferentes, né, mas foram bons tempos. Eu amei os relatos, as histórias, as experiências, os perrengues, eu acho que tudo faz parte, mas a gente percebe aí, ouvindo tantas outras pessoas e tantas outras histórias, que hoje tá realmente muito mais simples, né? Muitas coisas ali que antigamente era um problema, era ali uma questão. Hoje dá pra gente usar o GPS sem problema, usar bastante Google Maps, conversar com os amigos, a família o tempo inteiro ali através dos stories, das redes sociais, do WhatsApp e tudo mais, e até ter uma câmera profissional ali no seu celular para tirar várias fotos e biscoitar bastante nas redes sociais. Coisa que, né, antigamente, imagina, tirar uma fotinho ou outra, né, e com aquelas câmeras enormes, Cybershots e enfim, de 8 megapixels. Eu tinha saudades. Antes era muito mais difícil, as fotos não tinham uma qualidade tão boa. Hoje dá pra gente fazer várias fotos e vídeos e fazer as pessoas que ficaram no Brasil se sentir pertinho mesmo, assim como é quando eu vou viajar, quando eu vou fazer intercâmbio, eu acabo postando tudo aqui. Muita gente fala que fica perto, se sente próximo, se sente ali viajando comigo, e eu acho que, né, durante todos esses, pelo menos 10 últimos anos, uma das coisas mais interessantes é a internet, é esse avanço da tecnologia que deixa tudo mais tranquilo e prático no nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Muito obrigada a todo mundo que participou, eu adorei, muito obrigada mesmo. Também não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito, e também comente aqui embaixo o que você achou dos relatos. Se você já foi um intercambista nos anos 2000, comenta aqui, conta tudo pra mim que eu quero muito saber. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!